Seja bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir os favores da aliança com Deus. Como Deus reage quando alguém tem alianças verídicas de essência com Deus, ou seja, aquele que se envolve nas essências de Deus e começa a ter compromisso de convivência com Deus em todas as áreas. Deixa Deus entrar em todo o seu viver, dá oportunidade para a palavra de forma plena, abundante. Deixa que a purificação da palavra, a santidade, a abrangência da palavra, o conhecimento da palavra, aquilo que são todas as organizações da palavra, ela entre na sua vida, no seu trabalho, no seu viver, no dia a dia da sua organização. Em tudo aquilo você vai ampliando e aplicando o que são as instruções, as escolhas, as preferências, os modos daquilo que é as considerações de Deus, da palavra de Deus na sua vida. O que acontece? Independente de quem seja o ser humano, quando ele larga quem ele é, o que ele faz, o seu rodeio, né, aquilo que está ao seu redor, pela palavra de Deus, pelos estilos de Deus, pela essência de Deus, Deus não olha o que foi. Deus olha o que é o presente, o compromisso do que é, aquilo que está agora, acontecendo hoje, o que o indivíduo está sendo. Deus olha aquilo que o indivíduo tem de compromisso ativo, vivo com a palavra. Por isso que, capítulo anterior, o guerreiro vencedor é aquele que medita de dia e de noite, porque a palavra não podia ser algo morto, que foi acontecido há 3, 4, 5 mil anos atrás. Não, tinha que ser algo ativo, que hoje se recebe, hoje se aplica, hoje se vive, hoje se é orientado pelo poder de Deus. É por isso que somos templos de um Espírito vivo e que o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, foi enviado a nós. Porque é uma instrução da presença presente, ativa, no estado, não do passado, nem no estado do futuro, mas no estado do presente. Por isso que a comunhão viva com Deus, ela é presente, porque é uma atividade de meditação e formação contínua na era do indivíduo que está vivenciando o presente, ok? Por isso que aquele que tem aliança com Deus é aquele que se transforma. Não é que ele tem o poder de se transformar, não, ele se entrega. Nossa forma de se transformar é apenas se entregar para Deus. Literalmente, radicalmente, completamente, estruturalmente, infinitamente. Entregamos todas as rédeas das áreas da nossa vida para Deus, escolhemos o que Deus escolhe. Pronto. Ali então, essas alianças que Deus tem com a essência da palavra começam a abranger a nossa vida. E o que seria o nosso destino de destruição? Se a palavra tem espaço, liberdade e essência, então agora começa a haver livramentos, proteções de Deus para nós, porque temos aliança com as essências de Deus. Então Deus não tem aliança com tudo, Deus tem aliança com a essência dele. Se a essência dele está em tudo, tudo vai sendo protegido e evitado a destruição, a desolação, ok? Verso 1 de capítulo 2, Josué diz assim: Desse dia enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai, observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Aqui há que se ter muito cuidado, porque muitas vezes o indivíduo pode tentar traduzir isso aqui com uma forma muito aversiva, né? A prostituição, a palavra diz no Velho Testamento que ela não serve para nada. Deus não aceita nenhum trabalho, nenhuma remuneração de prostituição. Deus nunca aceitou e jamais aceita por 1/1000 de segundo nenhum tipo de fruto proveniente de uma destruição de vida, de famílias, de lares, de crianças, de destinos, de jovens, de futuros, de todo tipo de qualidade espiritual, emocional, de aliança, sociável, internas, visíveis e invisíveis. Toda raiz de destruição proveniente da prostituição, Deus não aceita e ele não recebe, né, nem mesmo um dízimo, diz a palavra no Velho Testamento, de prostituição, porque essa obra ela é destrutiva no reino trino. Isso acontece então diante de Deus
de que a interpretação desse acontecimento aqui há que se ter muita vigilância. Não é que Deus se usa de uma prostituição para fazer alguma coisa boa de alguém que está lá dentro na destruição de prostituição e vai fazer alguma coisa boa para a obra dele. Não, não existe isso. Então o que aconteceu com Raabe aqui, sendo que ela era uma prostituta? Ela se decidiu romper as suas práticas, romper com a sua vida destrutiva, presente e passada, e ela decidiu servir ao Senhor Deus e querer a proteção do Senhor Deus, reconhecendo quem era Deus, nós vamos ver aqui, e ela deixou a destruição. Ela deixou o que não servia e que não tinha utilidade. Quando ela deixou, então ela começou a cooperar com as coisas de Deus, ela fez aliança com a essência de Deus. Quem tem aliança com a essência de Deus é que Deus trabalha. Não é qualquer pessoa que chega e fala, eu vou viver na destruição, eu vou viver destruindo a mim, o meu ambiente, os outros, eu vou viver em todo o meio espiritual destrutivo e o Senhor me abençoa. Não existe. Porque Deus tem aliança com a essência da sua palavra. Então aqui chegaram, né, numa casa que tinha no muro, e aquela casa era uma casa de uma pessoa que se envolvia com destruição. Então quando chegaram ali, pousaram ali, e agora a reação após se encontrarem com pessoas que tinham compromisso com Deus fez a diferença na vida de Raabe. Não era que Deus estava aceitando as obras destrutivas que ela andava, ok? Verso 2, Deus, então nós não temos que ter ferramentas nenhumas que está dentro de malícia, dentro de sujeira, né? Informações vindo de um meio destrutivo, achando que Deus vai trabalhar nisso. Nunca, jamais, tá? Verso 2, deu-se notícia ao rei de Jericó, vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então aí, como num lugar de destruição, sempre aumenta mais a destruição. Logo, alguém viu, ficou sabendo, e aí, né, vamos espalhar, vamos causar problema, vamos contar para o rei, e aí vai lá contar para o rei, e o rei de Jericó ficou sabendo que vieram 2 espiões dos filhos de Israel. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram à tua casa, porque vieram espiar a terra toda. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, e depois depressa para poder alcançá-los. Todo o muro que era ao redor daquela cidade de Jericó, tinha um horário que fechava a porta do muro. Então ela disse, olha, eles já saíram, eles vieram, mas já saíram, tenta os alcançar. Eu não sei para onde eles foram, eles saíram. E ali, então o rei foi desviado para um outro lado, e ela decidiu apoiar um projeto de Deus, ela decidiu apoiar uma direção de Deus, ela decidiu acatar a Deus. E nós vamos ver por que ela decidiu acatar a Deus. Então aqui continua dizendo, porém ela os tinha feito se esconder no eirado, tinha escondido entre as canas de linho, que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens do rei pelo caminho do Jordão até o Valze, e logo que saíram fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado para falar com eles e disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o Senhor, o vosso pavor caiu sobre nós. Então a primeira coisa, mostra aqui a diferença que ela começa a ver diante de Deus. Olha, o que ela declara? Eu sei direitinho que o Senhor já deu para vocês, falando com os espias de Israel, a nossa terra. Eu já sei que ao lugar onde eu moro vai perder a guerra, não vai ser fácil, não. Eu já sei que essa terra já está na mão de Deus. Eu já sei que o pavor de Deus já caiu sobre mim e sobre a minha terra. A Raabe estava falando.
E aí o que acontece? Quando ele começa a dizer sobre isso, todos os moradores da terra já estão em pavor sobre nós e que todos os moradores se derretem diante de vós, falando para os espias de Israel. Quando ela começa a declarar que Deus é soberano, que Deus venceu, que Deus já tem a própria terra que ela estava nas mãos dele, ela está mostrando para Deus que ela reconhece que Deus é soberano, que Deus já está naquele lugar porque não se agradou daquele lugar e que ela sabe que ela está num lugar que Deus não se agradou daquele lugar. E quando ela começa a declarar isso, olha a segunda atitude dela. Ela começa a dizer: temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísses do Egito, e também que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ela começa a declarar poder de Deus, reconhecimento da essência de Deus, a grandeza de Deus. Deus realmente é grande, Deus realmente fez, Deus realmente acontece, Deus é poderoso, Deus vem destruindo tudo. E agora ele chegou aqui, eu sei que ele vai destruir. Então o que acontece? Ouvindo isso, ela continua declarando: nossa cidade, nosso povo, ouvindo isso, já desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, pois sabemos que o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela já estava dizendo: nós já perdemos a guerra, sabemos que vamos perder, porque Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Já sabemos, não tem conversa. E aí, o que acontece? Verso 12. Agora, pois, jurai-me. O que ela pede? Peço pelo Senhor. Eu estou fazendo isso pelo Senhor e eu quero que o Senhor faça algo por mim. Porque usei de misericórdia para convosco, que vos também dela de misericórdia usareis para com a casa de meu pai, e dá-me um sinal certo. E aqui é uma expressão muito interessante, porque é uma base de escolha. Por que Deus tem coisa que ele escolhe salvar e outras não? Por que tem coisa que Deus escolhe restituir e outras não? Por que Deus tem coisa que ele faz, parece que outras ele não faz? E Moisés tem uma expressão no Velho Testamento, quando diz assim, Deus quando disse para ele: Moisés, aonde eu achar misericórdia, eu vou manifestar misericórdia. O que significa isso? Quando Deus vai decidir fazer algo por um ser humano, por alguém, ele examina se aquele coração está vivendo em misericórdia, está agindo em misericórdia ou não. Se ele acha se ele encontra naquele coração um caminho, uma vontade de viver com misericórdia, com bondade para consigo e para com o próximo, com zelo para consigo e para com o próximo. Quando ele encontra a misericórdia, então o que ele faz? Ele reage conforme o que Deus encontra, Deus reflete aquilo que está dentro do indivíduo. Ele reage com misericórdia. Por que Raabe foi salva? Foi porque ela era boazinha? Não. Foi porque ela estava certa? Não. Foi porque Deus gosta depende de instrumentos de prostituição? De forma nenhuma. Deus livrou Raabe porque ela teve compaixão daqueles espias, expressou misericórdia e reconheceu Deus e quis mudar de direção de vida. Ela realmente quis fazer a vontade de Deus. Então, quando ela saiu do meio de destrutivo que ela vivia e disse: eu peço que assim como eu reagi com misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim. E quando Deus tem misericórdia, não é para o indivíduo continuar na prostituição. Quando Deus tem misericórdia, não é para o indivíduo continuar no lugar destrutivo, com as ferramentas destrutivas, com toda a variação destrutiva. Então, o que acontece? Se o Senhor, diz aqui, verso de número 12. Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vos também dela usareis para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs,
com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela pediu pela misericórdia de Deus. Quando Deus chega com misericórdia, não é só livramento, Deus muda. Que a misericórdia de Deus é fazer o indivíduo funcionar. Misericórdia de Deus é fazer o indivíduo estar saudável. E para Deus fazer o indivíduo funcionar e estar saudável, Deus precisa arrancar o que é destrutivo de dentro do inimigo, ou seja, tirar o inimigo de obras, ferramentas que não servem para nada. Então, o que Deus faz ali? Deus, para alcançar com ela uma aliança de misericórdia, tem que transformá-la. O encontro com Deus é completo, ele não é individual, ele não é parcial. Ele é literal, ele é radical. Então aqui, o que acontece é que ela pede um conserto, uma aliança, ela pede transformação para Deus, ela pede misericórdia de Deus em todos os sentidos para a sua vida, incluso para a sua família, ok? E aí, nós vemos quando, verso de número 13, de que conservareis a vida de meu pai, de minha mãe, como também os meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis as vossas vidas da morte. Então lhes responderam os homens: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciares este negócio nosso, e dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. O que disseram para ela? Se você for fiel a Deus, terá aliança com a essência de Deus, então você será protegida, porque Deus também vai te alcançar. Deus não sai defendendo destruição, não. Mas se o indivíduo larga a destruição e ele tem aliança com Deus, então aí sim, aí Deus pode proteger, aí Deus pode defender, ok? Então veja, a aliança, o homem comum, ele não cumpre a palavra dele. Mas a aliança que se faz com Deus, a aliança que se tem com Deus, ela estava fazendo uma aliança com Deus, essa se deve cumprir, né? Essa se deve cumprir porque Deus é soberano e está vendo, está sobre todas as áreas, todas as essências, todos os efeitos de todas as essências da matéria trina, ok? Então, continuando dizendo, verso 15, ela então os fez descer para uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte para que vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos do teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo-nos à terra nos atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizesse descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, com o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Veja, aqui está dizendo, se você cumprir, continuar cumprindo, porque lugar de prostituição é cheio de variedade, não tem definição exata. Então, veja como eles insistiram mais de 2 vezes, se você continuar cumprindo, se você continuar cumprindo, porque a variedade, a disfuncionalidade e a palavra, a direção variável, ela é, em lugares destrutivos, ela é constante. Se você cumprir, então Deus vai proteger. E é interessante porque isso não se trata de fator de, no caso Raabe, ser uma prostituta. Podia ser de qualquer, podia ser um padeiro, podia ser um pedreiro, podia ser um açougueiro, podia ser qualquer um. Não é porque Deus precisa, né, ou está favorável a alguém que está em prostituição. Não. Qualquer um que quisesse ali, naquele lugar, defender as ordens de Deus, as essências de Deus, fazer aliança com as essências de Deus, se comprometer com as essências de Deus, mudar as suas atitudes, Deus acataria, guardaria e livraria.
Não é o fator dela ser uma prostituta, mas o fator dela se render a Deus, mudar de vida, de atuação, de ferramenta destrutiva e viver para Deus. Ok? Então não se dá nenhum louvor a uma prostituição num lugar assim, nessa questão do capítulo 2 de Josué. Porque Deus não usa ferramenta nenhuma destrutiva. Aqui poderia ser qualquer tipo de profissional, né? Ou qualquer tipo de trabalho, ou qualquer tipo de ser. Porque de certa forma a prostituição, ela não é para Deus, ela não é aceitável como já falamos, um dízimo, uma renda, né? Receptiva diante de Deus. Então aqui nós vemos quando ele reforça e diz: se tu realmente não denunciares, né, este negócio, porque senão seremos desobrigados do teu juramento. Respondeu ela: conforme vossas palavras assim seja. Então se despediu e eles se foram. Ela atou o cordão e as escalatas à janela. Foram-se, chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram, desceram ao monte, passaram o vale e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera. Então, qualquer um, independente de quem fosse, poderia estar protegendo as coisas de Deus, auxiliando as coisas de Deus. E Deus, aquele que quer a misericórdia de Deus, Deus alcança. Ok? Aquele que é verídico na aliança de essência. Verso 24, disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Veja, aqui o mérito não vai para Raabe porque ela era uma prostituta. Não. O mérito de que a razão de Josué ter enviado espias para a terra era para ver o estado que estava interno do ambiente da terra. Quando a informação vem de que eles já sabem que o Deus Todo-Poderoso está chegando para tratar naquele ambiente, então os próprios espias falaram para Josué, né? Todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. E aqui é o que acontece quando Deus começa a lidar com um tema, um ambiente, um assunto, uma área aonde está fora da essência de Deus. Quando as coisas estão fora da essência de Deus, quem vai ganhar? Vai ganhar o que está dentro da essência de Deus. Porque Deus protege a aliança que Ele fez com a sua palavra. Então, aquilo que é garantia de sobrevivência é a garantia das essências de Deus, as alianças que nós temos com Deus. Se nós estamos, seja visível ou invisivelmente, externo ou internamente, fora das essências de Deus, não tem como Deus proteger. Não tem como Deus guardar. Aqui então, encerra-se o capítulo 2 de Josué, quando Deus traz a Josué a verdadeira esclarecimento de que o povo sabia que chegou a hora de Deus realmente lidar com aquela terra, com aquele espaço. O que significa isso? Chega a hora de Deus aproximar a palavra dele em áreas que precisam ser tratadas, em áreas que precisam ser visitadas pela verdade da essência de Deus. Chega a hora que Deus precisa trabalhar na estrutura, né? E em lugares que realmente a formação da verdadeira essência da palavra, ela precisa chegar, ela precisa visitar, ela precisa alterar o rumo do ser, do indivíduo, para ele receber a misericórdia de Deus. Em fator, nós estamos dizendo em nível de humanidade, ele receber o verdadeiro conhecimento, ele verdadeiramente ter aliança com Deus e ser livre, salvo, liberto da destruição, da desolação que os espíritos destrutivos querem fazer contra a humanidade. Ok? Aqui então encerramos capítulo 2
de Josué. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja sempre mais, Senhor, a tua liberdade, a tua palavra, a tua misericórdia, o teu poder sobre cada um dos seus filhos, aqueles que te ouvem, aqueles que te clamam. Que possamos entender, Senhor, que aquilo que o Senhor faz, o momento que a tua palavra tem que chegar nos lugares, nas áreas, é necessário. E é por isso, e através da tua palavra, que nós temos as ferramentas como Josué, que entendeu que é a palavra que começa a tratar e cada área específica tem que ser visitada pela palavra de Deus. Nós te agradecemos, desde agora para todos, sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente e por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!